vai deixar marcado, tá, gente? Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, tá? Ontem nós compreendemos duas coisas importantes: que Jesus está entre nós e também ele deu ordem naquela época, ele subiu aos céus e deixou um outro consolador, chamado Senhor Espírito Santo. Como Jesus tem interesse que o Espírito Santo ele esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e o seu povo compreenda o quanto essa pessoa, quanto nós, quanto você precisa desse Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar, como já falamos muito acerca de Deus, do Pai, falamos ontem do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer, ou melhor dizendo, mergulhar, meditar, analisar biblicamente um pouco acerca de quem é o Senhor Espírito Santo. É uma pergunta que muitas pessoas às vezes têm dúvida acerca desse Senhor, e inclusive algumas pessoas não acreditam que o Espírito Santo é Deus. E hoje nós vamos aprender, por isso fica aí você alerta com relação a essas referências que você vai receber para exatamente aprender acerca desse assunto de hoje, porque de fato o Senhor Espírito Santo é Deus. Nós vamos apenas mergulhar baseado a essa orientação, mas vamos focar aqui no assunto de hoje. Antes de eu falar para você, ou antes de nós lermos a referência que passei a você, nós vamos comprovar biblicamente. Você pode anotar, eu vou passar tudo aqui na TV. Nós iremos ler aí a referência de João 16, que pedi para você abrir a sua Bíblia, correto? Porém, primeira coisa que comprova acerca da existência do Senhor Espírito Santo está lá no livro de Hebreus 9, versículo 14, que o Senhor Espírito Santo, ele é eterno. A Bíblia fala isso lá no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 14, certo? Vamos ler o que a Bíblia diz. Muito mais, leia. Muito mais o sangue eterno a si mesmo purificará mortas para. Então o Espírito, a Bíblia diz que é eterno. O Espírito Santo, ele é eterno. Agora, o Espírito Santo, a gente sabe que Deus, Senhor Jesus, eles têm ou são onipotente, ou onipotente, onisciente e onipresente. E o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, exatamente por esses atributos que comprova o Senhor Espírito Santo sendo ele Deus. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Inclusive, vamos ler o que a Bíblia descreve acerca da presença ou da onipotência do Senhor Espírito Santo. Respondeu-lhe, o que o anjo respondeu? E o poder, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então percebe-se que a Bíblia, o próprio Gabriel, ele está descrevendo, ele está relatando acerca da onipotência do Senhor Espírito Santo. Isso comprova ele como, além de ser eterno, onipotente. E o que vem a ser onipotente, igreja? Fala de poder, que nada para ele é impossível. É isso que ele está relatando, porque como que pode uma pessoa engravidar? Como Maria fez essa pergunta ao anjo: eu não tenho relação alguma, não tive relação alguma com homem, ou seja, não tive relação alguma com homem nenhum. Como isso vai acontecer? E aí o anjo vai explicar: é o poder do Altíssimo. É algo que em outras palavras, o ser humano é impossível, mas para Deus, sendo o Senhor Espírito Santo, por ele ser onipotente, o poder dele vai te envolver e vai gerar
ou seja, o Espírito Santo no teu ventre. É isso que fala acerca da sua onipotência. O Espírito Santo é onipotente, o Senhor Espírito Santo. Agora, falando da sua onisciência, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, você vai acompanhar aí na TV. Mas Deus nolo revelou por quem? Porque o Espírito todas as coisas faz o que, igreja? Até mesmo as profundezas de quem? Então, quando fala da sua onisciência, está falando do seu saber, que ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, igreja. Por esse motivo, a Bíblia está aqui provando para cada um de nós, biblicamente e espiritualmente, que o Senhor Espírito Santo também ele é onisciente. Amém? Lembrando que onisciência fala de saber, que conhece tudo, e é o que a Bíblia está falando acerca disso, porque ele prescruta todo o conhecimento de Deus, ele sabe de todas as coisas acerca do Pai, e é por esse motivo que nós necessitamos também, porque só sabemos do céu por revelação do Espírito Santo. Nós não sabemos como é realmente o céu em sua essência, mas pelo Espírito Santo nós podemos não só saber, mas crer nessa existência poderosa pelo qual ele prometeu ao Senhor Jesus de voltar e receber o seu povo, levar o seu povo para morar com ele eternamente. Amém, igreja? Então vamos falar acerca que comprova, além da sua onisciência, também a sua onipresença. Isso fala lá em Salmo 139, de número 139, versos 7 e também o 8, tá? Falando da sua onipresença. Então diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Perdão, igreja. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, em outras palavras, quando se fala da sua onipresença, a gente já compreende, principalmente ao ler o versículo, a Bíblia, que ele está, vamos lá, igreja, em todos os lugares. Amém? Por esse motivo e por essas referências, nós comprovamos, nós testificamos biblicamente. Isso aqui não é as palavras do pastor, tá, gente? Para você não depois dizer assim, não, mas foi o pastor que falou. Por isso que eu falo de você anotar. Isso é referências, isso é respaldo para a igreja. E aí, manter-se firme, crendo que o Senhor Espírito Santo também é Deus. Amém? Esses são os atributos. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente e também onipotente. Ele tem os mesmos atributos que o Pai, o Filho, o Espírito também tem. Amém, igreja? Por esse motivo que Jesus falou acerca do seu Santo Espírito. E falando disso, agora vamos voltar lá onde pedi para você abrir João, para você compreender João capítulo 16, que fala acerca de algo importantíssimo. João capítulo 16, versículo é o 7. Vou ler com você. Olha o que Jesus falou naquela época e hoje fala para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós, acerca desse Deus chamado Espírito Santo, que nós acabamos de comprovar biblicamente que ele tem essa essência, que o Pai, o Filho e o Espírito também. Posso ler com você? Que diz assim, mas eu, olha o que Jesus disse, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, o que ele vai dizer? Eu vou-lo enviarei. Isso é o que diz no versículo 7. Jesus vai também dizer lá no versículo 13, dá um pulinho lá para o verso 13. Quando vier, João capítulo 16, tá, gente? Não está perdido aí não, né?
Tá certinho, né? Capítulo 16, nós lemos, acabamos de ler o versículo 7, agora nós vamos ler o verso 13. Versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha aí, gente, você percebe nas palavras do Senhor Jesus dizendo: eu preciso ir, porque senão, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, ele virá. E a gente aprendeu um pouco acerca disso, e reafirmo esse interesse de Jesus de exatamente subir para que o Senhor Espírito Santo viesse, era exatamente o foco de que quando nós o temos, nós temos muito mais oportunidade de conhecer, apesar de não ter visto como muitos, nós falamos disso ontem, no passado, mas nós podemos receber da mesma forma, como pastor, crendo no poder dele, crendo na sua palavra, nos ensinamentos, através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo que iria passar essas informações, que vai passar essas informações para todos aqueles que o buscar ou que o receber, e que busca essas informações para um crescimento, porque tem interesse não apenas de ter um relacionamento aqui, mas de chegar lá no céu e morar eternamente com o nosso Deus. Mas isso é possível através de você ser batizado ou batizada com a presença do Senhor Espírito Santo. Percebe-se que o Senhor Jesus, ele tem interesse com a igreja, ou que a igreja se aproximasse em um relacionamento com o seu Santo Espírito, porque só ele é possível de revelar. Lembra da sua onisciência? Ele conhece os segredos do Pai, ele conhece os segredos do Filho, e é ele que revela ao seu povo, aos seus servos, quando nós o temos. Ele passa a nos ensinar. Amém, igreja? Então percebe acerca do Senhor Espírito Santo, ele é Deus, e isso é Bíblia. Amém, gente? Não é ninguém tentando te convencer com relação a esse ponto, a essa verdade, que de alguma forma você poderia ter uma outra verdade dentro de você. Porque tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, uma coisa, menos que ele é Deus. E por ele ser Deus, 2 pontos, tá? O primeiro é que ele é Deus. O segundo é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, igreja. Guarde isso, tá? Pastor, uma pessoa. Por que que ele é uma pessoa? Gente, quando fala de pessoa, olha aqui para mim. É que o pastor não está dizendo que ele é um ser humano falho como qualquer um de nós. Não é isso, tá, gente? Ele é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Quer ver? Eu vou tentar te explicar de uma forma mais clara para você compreender. E já vamos na Bíblia. Porém, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio de que forma? Como uma pessoa. Ele foi 100% humano, mas também foi 100% Deus. Amém, igreja? Ele, na verdade, foi 100% pessoa, mas também foi 100% Deus. Percebe-se? O Espírito Santo não é diferente, igreja. E é por esse motivo que você precisa compreender o que faz, quais são os atributos para ser uma pessoa. Uma pessoa, ele tem intelecto, vontade e sentimentos. Vamos aprender? Uma pessoa, ela tem o quê? Intelecto, vontade e sentimentos. É o que você tem. Você tem intelecto? Tem. Você tem vontade? Também. E você tem o quê? Sentimentos. Faz de você uma pessoa. Lógico que nós, como seres humanos, somos falhos, mas não é o caso do Senhor Jesus, quando veio a esse mundo como pessoa, e nem do Senhor Espírito Santo. Ele foi 100% homem, porém foi perfeito. Amém, igreja? Nele não houve pecado. Então é essa mesma essência. Lembra que Jesus disse que o Espírito Santo receberia aquilo que era dele? É a mesma essência que de Jesus o Espírito Santo tem. E o próprio Senhor Jesus está dizendo: quando ele vier, ele vos ensinará a toda a verdade.
que, em outras palavras, ele vai ensinar o que Jesus ensinou. Ontem nós aprendemos acerca disso. Amém, igreja? Agora, se nós compreendemos que o Senhor Espírito Santo, ele é uma pessoa, por que ele é uma pessoa? Voltando ao que já foi falado, que os atributos que levam o que comprova uma pessoa, ser uma pessoa, quais são os 3 aí? Muito bem, intelecto, vontade e sentimento. Tem não, pastor, ele é Deus. Então é por isso que você precisa estudar a Bíblia, falar para você referências por referências e o que realmente ele é, tá certo? E ele tem tudo isso que falei para você, por isso que ele é uma pessoa. Porque às vezes, igreja, volta aqui um pouco para você compreender daquilo que falei antes, que algumas pessoas acreditam que o Senhor Espírito Santo é uma força, é uma energia, certo? Mas lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, a Bíblia descreve que Ananias, ele mente. E Pedro fala bem claro: tu não mentiste a homem, Ananias, tu mentiste a Deus. O Espírito Santo, em outras palavras, ele ouve a mentira de Ananias. Como que posso eu mentir se, levando em conta que o Espírito Santo não é uma pessoa, se ele é uma energia, como é possível mentir para uma energia, para uma força? A gente mente para uma pessoa. Amém, igreja? Eu não posso contar uma mentira para um objeto, achando que aquele objeto vai falar alguma coisa ou pensar alguma coisa. Amém, igreja? Então se conta mentira para uma pessoa. E é por esse motivo que a gente fala que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Correto? E quando Ananias conta mentira, ele está contando mentira, como Pedro descreve, para o Espírito Santo. Porque deixou Satanás endurecer seu coração ao ponto de você vir e mentir? Não é isso que Deus quer. E aí eu quero trazer para você, o Senhor Espírito Santo, ele intercede. Isso fala em Romanos capítulo 8, versículo 26 e o 27. Não, ele tem ciúme, a gente já viu isso aqui, Tiago 4, versículo 5. Ele tem ciúme, amém? O Senhor Espírito Santo, ele se entristece, Efésios 4, versículo 30. O Senhor Espírito Santo, ele fala lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Também fala em Atos capítulo 8, versículo 29. Além disso, o Senhor Espírito Santo, ele ensina. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 26. Em Atos capítulo 12, versículo 12, também fala que o Senhor Espírito Santo ensina. Mais do que isso, o Senhor Espírito Santo, ele envia. Atos capítulo 13, versículo 4, amém? O Senhor Espírito Santo, ele guia. E a gente também tem essa referência em Gálatas capítulo 5, versículo 18. O Senhor Espírito Santo, ele ordena. Lá no livro de Atos capítulo 13, versículo 2, fala isso. Ele revela, o Senhor Espírito Santo, ele revela. E isso diz em 1 Coríntios capítulo 2, nós acabamos de ver aqui, ainda há pouco, capítulo 2, versículo 10. Você vê que ele revela, porque ele sonda a mente do Pai. E também fala em Efésios capítulo 3, versículo 5. O Senhor Espírito Santo, ele regenera, Tito capítulo 3, versículo 5. E também o Senhor Espírito Santo se alegra em Romanos capítulo 14, versículo 17 e Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, que fala do fruto do Espírito, amém? Que é alegria. E também, por último, o Senhor Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E que a gente não leu, mas tudo isso fala, e isso faz do Espírito Santo uma pessoa. Como falei, ele se alegra, ele se entristece, ele fala, ele ensina, ele intercede. Amém, igreja? Tudo isso faz, além de que ele é Deus, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, a gente precisa aprender a se relacionar com a pessoa de quem, igreja? Que é Deus e a terceira da Trindade. Agora eu quero fazer um ponto importante. A gente vai falar disso amanhã com mais clareza. Eu quero deixar claro para você. Ao ler com você
que inclusive, antes de eu falar e deixar claro esse ponto importante, eu quero ir na Bíblia com você, tá? Para você compreender acerca desse Senhor. Lá no livro de Mateus capítulo 3, verso 16 e o 17. Batizado, aqui é quem que está sendo, a Bíblia está se referindo? Jesus. Saiu da onde? Logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu quem, igreja? Ou seja, descendo como pomba. Guarda essa palavra, tá? O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis, agora vamos lá falar de quem? Do Pai. E eis que uma voz dos céus que dizia o que, igreja? Em quem me comprazo. A gente encontra aqui Pai falando, a gente vê o Espírito descendo e o Filho se batizando. Então aqui está, não existe, por isso que falei, essa palavra trindade não tem na Bíblia, mas nós falamos porque fala exatamente dessa essência de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, gente? Agora eu quero frisar esse ponto. Percebe que a Bíblia descreve que o Espírito descendo como um pomba, e a gente simboliza, inclusive é simbólico, tá, gente? Só para você entender. O Espírito Santo, ou a pomba simboliza quem, igreja? O Senhor Espírito Santo. Mas, compreenda, não é a pomba o Espírito Santo. Vê que a Bíblia descreve que desce como. Ele não é uma pomba, gente. Lembra que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro também? Jesus não é um animal de 4 pernas ou de 4 patas. Ele é uma pessoa. Isso são apenas, de alguma maneira, a gente precisa compreender. Isso é apenas informações acerca daquilo que a gente chama de símbolo. Amém? Ele é uma pessoa, ele não é uma pomba, o Espírito Santo. E por isso, às vezes, nós, ou a igreja, negligencia demais acerca da pessoa do Senhor Espírito Santo. Você precisa compreender o Senhor Espírito Santo, como você já foi ensinado, além de ser Deus, ele é uma pessoa. Isso é uma parte simbólica, descendo como, não que o Espírito é uma pomba. Amém? Eles têm aqui algo simbólico apenas. Não é dizendo que o Espírito Santo é essa pomba aqui desenhada, ou que fosse mesmo um animal, aquele bichinho que voa. Não, ele é a pessoa. Amém? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E nós, como igreja, precisamos compreender isso. Ele é Deus. Precisamos ter temor, precisamos ter reverência e muito importante nós compreendermos, igreja, esse ponto. Porque se você entende que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade, quanto à sua essência, Deus é um. Preste atenção. Se você quiser anotar, anote. Quanto à sua essência, Deus é um. Essência, tá? Quanto à sua personalidade ou pessoalidade, Deus é 3, tá certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vou repetir. Quanto à sua essência, Deus é um. Porque não pode mudar. É tanto que o Pai e o Filho, você percebe que eles estão unidos em um só propósito, em um só Espírito. É um. Essência é um. Nós como igreja podemos ser um, sabia? Se tivermos focado, e principalmente cheio do Espírito Santo, quanto à essência, nós podemos ser um. Então, na essência de Deus, Ele é um. Quanto à sua personalidade ou pessoalidade, Deus é 3, tá certo? Quanto à sua personalidade ou pessoalidade,
Deus é três. Pessoalidade vem de pessoa, tá? Pessoalidade, três, que são Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só essência. Ficou claro para você? Então o Senhor Espírito Santo não é uma força, igreja, como muitos creem. O Espírito Santo não é uma energia, não, ele é Deus, e a Bíblia me ensina que é uma pessoa, e isso vai ficar claro para você quando você aí testificar diante dessas referências que eu passei para você aí. Você vai anotar, faço questão que você anote, para que você tenha aí conhecimento acerca desse Deus do qual a gente tanto fala. Amém, igreja? Vou perguntar, quem é o Senhor Espírito Santo? Deus. Que esse Deus, ele é eterno, onipotente, que mais? Onisciente, onipresente. Ele é uma pessoa perfeita e maravilhosa, que é a pessoa do Senhor Espírito Santo. E por esse motivo nós precisamos, como igreja, se relacionar. Lembrando que ele não é uma pomba, tá? É apenas algo simbólico. Compreende? Amém, igreja? Então, quando você entender que ele é uma pessoa, você quer se comunicar. Lembra que foi falado disso ontem? Você quer conversar com ele. Converse com o Senhor Espírito Santo. No seu trabalho. Lembra que a Bíblia descreve lá no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, que orar sem cessar é uma comunicação. Eu já falei disso, não é uma via de mão única, é de mão dupla. Você fala, você ouve ele falar com você. Você conversa com o Espírito Santo. Você, é o verso 17, né, pastora? Corrigindo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala disso. Então você precisa se comunicar com o Espírito Santo. Antes de decidir fazer qualquer coisa, converse com ele, peça a opinião dele. Quando ele fala com você e diz vai, gente, é impossível dar errado, vai dar tudo certo, mesmo que a tendência seja para dar tudo errado, mas vai dar certo, porque ele vai pondo a mão, porque ele já te disse que ele vai te abençoar. Dá errado quando você, primeiro, não entende que ele é uma pessoa, você não se comunica com ele, decide por si só, e daqui a pouco você está aí prejudicado. Entenda, aprenda a se comunicar com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Senhor Espírito Santo, é o que a igreja precisa. Porém, esse assunto nós iremos falar só amanhã. Hoje eu quis trazer para a igreja esse conhecimento acerca de quem é esse Senhor. Até porque já falamos muito disso, mas isso vai te ajudar a compreender quem ele é. Então, se você entender quem ele é, você vai querer o quê? Ter intimidade. Amém? Você não entende quem é Deus, aí você às vezes fica lá, prostrado, ou cultuando um Deus, ou deuses que não é o teu Deus, o teu Consolador, e que pelo qual o Senhor Jesus, além do mais, disse, para finalizar, essas palavras de urgência que nós falamos ontem, faço questão de repetir hoje, novamente, lá no livro de João, novamente. Vamos lá, igreja, ali para encerrar, João capítulo 15, João capítulo 14, versículo 15. Mas olha o que ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito do que, igreja? Que o mundo não pode receber, porque nem o vós conheceis, porque ele habita em quem? Convosco, e estará em vós. Percebe? Isso é o que, igreja? Você acha que é eu falando para você, como no início da oração? Percebe quanto que Deus ele nos faz usável? É só você acreditar. Deus está afirmando que você tem agora, você recebeu. Até aqui você ainda não acredita que ele está aí? Você precisa acreditar, ele está aí, igreja. Então por que você precisa acreditar dessa forma? Porque senão você vai passar não só o jejum de Daniel, mas talvez 10 anos dentro da igreja e você nunca vai descobrir nada acerca do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque quem revela o Senhor Jesus para nós, quem é a igreja?
Seu Santo Espírito. Aquele Deus que tem a mente do Pai, prescruta a mente de Deus e quer nos revelar os mais profundos segredos de Deus, do Senhor Jesus, para a nossa vida. Você pode conhecer Jesus tanto como aquelas pessoas, até mais do que aquelas pessoas quando Jesus veio em vida, que a carne, como é que a Bíblia descreveu lá no livro de João capítulo 1 versículo 12, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode conhecer Ele muito mais do que as pessoas que tiveram a condição de andar, de ver e de ouvir Jesus literalmente, através do seu Santo Espírito. Por esse motivo, como igreja, nós precisamos compreender acerca do conhecimento desse Senhor e o quanto nós precisamos ter intimidade com esse Senhor. Amém, igreja? Deus é conhecido também através do seu Santo Espírito, que é o Senhor Espírito Santo. Quem entendeu? De verdade, alguma dúvida? Eu prego de novo. Não, né? Nenhuma? Então quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa que fala, que intercede, que ensina, que envia, que ordena, que regenera, e dentre outros atributos que tem o Espírito Santo. Se entristece, se alegra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso é exatamente o que faz do Senhor Espírito Santo ser essa pessoa, e quer de fato essa pessoa se relacionar conosco. Agora é você que tem que decidir se relacionar com Ele. Bem forte para o nosso Deus, e você pode ficar de pé. Glória a Deus.